Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 erros que são muito comuns cometermos no começo do nosso processo de despertar espiritual. Erros esses que eu também cometi, que talvez você esteja cometendo nesse exato momento e que possam estar, de certa forma, atrasando o seu processo de expansão da consciência. Eu me chamo Julia Reis, esse aqui é o canal Livre Ser, onde eu compartilho conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo com aplicações práticas e objetivas para vivermos cada vez mais de forma autêntica e livre, sempre em conexão com o nosso eu mais elevado. Despertar espiritual é um processo muito profundo de autodescoberta e reavaliação, onde você ganha uma nova percepção da vida e começa a busca por um propósito maior, saindo daquele modo automático de viver que geralmente estamos acostumados. Quando essa expansão se inicia, nós começamos a questionar valores e crenças antigas e nos sentimos cada vez mais conectados com a gente mesmo e com o mundo exterior. Muitas vezes o despertar espiritual, a expansão da consciência, tem início por algumas crises, perdas ou mudanças de vida que acabam forçando a gente a parar e reavaliar toda a nossa existência e a nossa forma de ver e de viver a vida. E por ser o início do nosso renascimento, por assim dizer, existem alguns erros que são muito comuns da gente cometer nesse início do processo. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. E o primeiro erro, que eu acho que é um dos mais comuns de acontecer no início do nosso processo de despertar, é o de querer que todas as pessoas ao nosso redor também despertem espiritualmente, também entrem nessa expansão da consciência. E por pessoas ao redor, eu quero dizer familiares, amigos, talvez até o seu cônjuge. E tem 2 fatores principais que te induzem a cometer esse erro. Um deles é de querer, talvez por ser um processo muito profundo e totalmente novo, você querer uma companhia, uma pessoa que te acompanhe nesse processo e que entenda desses novos assuntos que você começa a se interessar e com quem você também possa compartilhar de forma mais vívida alguns acontecimentos, alguns fatos que começam a surgir no seu campo. E outro fator que também te induz a cometer esse erro é querer espalhar por aí os benefícios que o despertar da consciência acabam trazendo para a sua vida. Obviamente que o despertar espiritual não é essa coisa assim toda fantasiosa que você entra numa bolha de luz e começa, né, a ficar assim só paz e amor para lá, paz e amor para cá. As coisas são muito mais complexas e muito mais profundas, porque é uma jornada de mergulho interior. Então, tanto você vai achar luz, como você também vai achar sombras. Mas, independente de qualquer coisa, eu acredito que você vai concordar comigo, por mais que tenha ali descobertas de muitas sombras, a gente começa a ver a vida e o mundo, as pessoas, os acontecimentos de um novo ângulo. E essa nova visão da vida acaba sendo muito positiva em muitos aspectos, porque a gente começa a se conectar mais com a natureza, a gente começa a enxergar mais propósito em tudo aquilo que a gente faz, a gente começa a questionar antigos comportamentos que antes traziam para a gente uma realidade e a gente percebe que a gente pode criar uma nova realidade baseado na nossa nova forma de pensar, de agir, de sentir, e aí a gente acaba querendo levar esses benefícios que a gente descobriu para as pessoas ao nosso redor. E isso é um erro, sim, e calma que todo mundo acha que acaba por cometer esse erro, mas é um erro porque o nosso momento, ele teve um momento para acontecer, digamos assim. Teve situações e pessoas e livros e palavras e talvez um vídeo como este aqui que acabaram te ligando uma chave e mudando a sua forma de pensar e dando start aí nesse despertar para você. Só que você vem de uma jornada preparatória que te trouxe até esse ponto de você chegar ao despertar espiritual e começar a ver o mundo por esse novo viés. E talvez as pessoas, talvez não, provavelmente as pessoas que estão ao seu redor, principalmente ali familiares e amigos, não estão tão preparados assim para essa nova etapa da vida, para essa nova fase, digamos assim. E tentar forçar essas pessoas, tentar colocar esses ensinamentos na cabeça delas é um erro, porque elas ainda não têm o conhecimento suficiente para absorver isso de uma forma positiva e aplicar aqueles ensinamentos
na vida dela. Então, geralmente você vai ser vista como uma pessoa chata ou como uma pessoa até maluca. Inclusive, comenta aqui pra mim se você já pensou que você estava maluco ali bem no comecinho do despertar espiritual, que a gente tem uma visão de mundo, logo parece que um twist acontece, você começa a ver as coisas de um ângulo diferente e aquilo parece tudo uma grande maluquice. Pelo menos assim aconteceu comigo. Mas essa coisa de querer empurrar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento goela abaixo das pessoas se torna até meio que perigoso. Uma porque é frustrante para nós, porque a gente está com um monte de novidade ali, a gente quer ensinar as pessoas isso. E por outro lado, também é ruim, porque é como se a gente quisesse, sei lá, talvez saborear uma fruta, só que essa fruta ainda não está no ponto de colheita. Então, se você colher, sei lá, um mamão, que ainda está verde, não está no ponto de ser consumido maduro, você vai acabar apanhando aquela fruta e ela vai apodrecer, talvez ela amadureça a força, mas não vai ter o sabor que você esperava. E assim, meio que forçar as pessoas a entrarem nesse processo de expansão é meio que isso, sabe? É meio que querer forçar uma fruta a amadurecer fora do tempo. Os benefícios e o sabor daquela experiência não vai ser o mesmo do que se aquela coisa acontecesse de uma forma mais natural para aquela pessoa no caso, né? Cada um tem seu momento, tem o seu tempo. Tem uma frase até que eu já falei em algum vídeo aqui do canal que fala tipo assim, quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. E assim, tira um pouco de você essa carga e essa responsabilidade de você de querer carregar o desenvolvimento, o autodesenvolvimento de todo mundo nas costas. Até porque isso acaba gerando um ego espiritual. E aí é isso, a gente acaba gerando esse ego espiritual. A gente troca um ego por outro. A gente começa a achar que sabe o que é melhor para aquelas pessoas, a querer ensinar elas a viver a vida do jeito que a gente acha correto. E vamos ser sinceros, né? A gente às vezes não sabe direito o que é bom nem pra gente. A gente está nesse processo de aprendizado, de experimentar, falhar, errar, acertar e aprender. Como que a gente vai saber o que é melhor para os outros? Então, assim, em calma, sabe? O melhor que você pode fazer por essas pessoas é se concentrar em você, trazer toda essa sua visão e esse seu conhecimento para dentro e viver a sua vida e ter os seus resultados, porque a palavra ela pode até ensinar, mas o exemplo ele arrasta. Então, quando você estiver colhendo os frutos, se tornando talvez uma pessoa mais pacífica, menos reativa, mais amorosa, mais gentil consigo mesmo e com o próximo, as pessoas que estão ao seu redor e que estão te presenciando mudar, te presenciando viver uma nova realidade, novas manifestações, elas vão se perguntar, ok, o que essa pessoa está fazendo de diferente do que ela fazia antes, que ela pode me ensinar para eu também ter na minha vida esse tipo de resultado. E aí pode ser que essa pessoa ou essas pessoas que você tem um interesse que despertem, venham até você e te peçam auxílio. Ou talvez essa pessoa vai ter a trajetória dela iniciada por outras pessoas. O que eu quero dizer com isso é que não é sua responsabilidade despertar ninguém. E sabe, com essa coisa de ficar tentando encaixar na vida dos outros o que você acha que é melhor para eles. É um erro que eu cometia bastante, que eu precisei me policiar bastante e depois de tentar muito mudar a cabeça das pessoas, eu percebi que esse é um trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo e que aquelas pessoas elas têm o tempo delas e que eu tenho que respeitar também o tempo e o momento e até a vontade das pessoas. Tem algumas pessoas com quem eu já conversei sobre a expansão da consciência e que nitidamente a pessoa falou assim, eu sei que isso existe, eu estou vendo a mudança na sua vida, mas eu não quero mudar. Para mim, o momento que eu tô, a vida que eu estou vivendo, as minhas escolhas são confortáveis e eu acredito que são os melhores para mim. E aquilo me deu um start e aí sim eu fui perceber, eu falei, cara, realmente essa pessoa tá no momento dela e eu tô sendo muito intrusiva de querer impingir, né, incutir a minha verdade a essa pessoa. E aí foi quando eu comecei a dar um passinho para trás, não só com essa pessoa, mas várias pessoas na minha vida e focar em mim. E pode ter certeza que quando você pega toda essa energia que você tá dissipando, tentando acordar outras pessoas e coloca no seu processo, os resultados são muito mais positivos, tanto para você quanto para as outras pessoas
pessoas ao seu redor. O segundo erro muito comum é achar que a lei da atração é um passe de mágica. Eu não sei para você como é essa questão da lei da atração, mas há 6 anos atrás, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, meio que a lei da atração e um livro, que eu já até comentei aqui no canal em algum vídeo, foram meio que um chamariz para eu começar esse meu processo de autodesenvolvimento. Eu nunca tinha ouvido falar sobre expansão da consciência, e talvez se eu já tinha ouvido falar sobre lei da atração, eu ainda não estava preparada para esse conhecimento e passou batido. Mas aí, resumindo tudo, eu li um livro sobre lei da atração, fiz alguns testes que o livro indica, deu certo, aconteceu ali uma pequena manifestação na minha vida e aí eu comecei os estudos em relação a tudo isso. Aí veio Ho'oponopono, veio meditações, veio alguns livros, alguns áudios e vídeos também sobre desenvolvimento pessoal aqui no YouTube e eu comecei a meditar e foi aí que, né, o boom todo aconteceu, o terceiro olho abriu e o resto é história, vocês sabem como é que é. Mas aí eu achava que era só sentar ali no seu cantinho da meditação, fazer algumas práticas, né, fazer algumas coisas para atrair, sei lá, talvez escrever e que as coisas magicamente vão acontecer na sua vida. Só que a gente se esquece que por mais que a gente esteja começando nesse caminho, nessa jornada de autoconhecimento, de entender um pouco mais sobre a lei da atração, existem crenças dentro de nós, existe um mapa de crenças dentro de nós que guiou a nossa vida até ali. E essas crenças não é porque a gente começa a conhecer uma forma, uma ferramenta de mudar a nossa realidade, que essas crenças vão deixar de existir. E essas crenças, elas estão incutidas dentro do nosso subconsciente. E o nosso inconsciente é quem toma a maior parte das decisões por nós. É ali que moram as nossas crenças, os nossos traumas, as nossas memórias, os nossos pensamentos, sentimentos e ações aqui no mundo material, digamos assim. Então, por mais que você faça várias práticas, escreva lá 33 vezes 3 ou 55 vezes 5, uma coisa grande que você deseja manifestar, essa manifestação, né, a manifestação pode até chegar próxima do seu campo, que é você, mas como você tem um muro gigantesco de crenças limitantes que não te deixam se sentir merecedora ou boa o suficiente ou bom o suficiente para adquirir isso na sua vida, esse muro ele vai barrar as suas manifestações e você vai acreditar que a lei da atração não funciona, mas não é isso, é porque você precisa mapear, se desvincular emocionalmente dessas crenças que regeram a sua vida até aqui, para que sim você limpe o seu campo vibracional, para que você se reconheça numa nova identidade de pessoa merecedora, de pessoa suficiente e capaz, para que essas manifestações simplesmente aconteçam na sua vida. Então, assim, a lei da atração, ela não é mágica, ela é uma lei que faz sentido, que está lá no plano espiritual, tanto quanto no plano material físico, quanto qualquer outra lei. Você não enxerga a lei da gravidade, mas ela te põe com o pezinho no chão aqui na terra, né, no chão. Você não consegue enxergar a lei da gravidade, mas você acreditando ou não, ela funciona. E o terceiro erro que é muito comum no início do nosso despertar espiritual é acreditar que alguns sentimentos eles são impuros ou são errados, ou que a partir de agora, né, que a gente está expandindo a nossa consciência, a gente não pode se permitir sentir determinados sentimentos que são, digamos assim, mais densos, tipo a raiva, talvez até a inveja, ou a tristeza, o medo, visto que os sentimentos, independente da frequência dele, quão denso ou quão sutil ele é, eles são mensageiros do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Ou seja, todo sentimento ele traz uma mensagem. Vamos dizer que aconteceu algo na sua vida que despertou em você uma raiva. O que acontece não é que você vai parar de sentir raiva, ou medo, ou angústia, ou inveja. O que acontece nesse exemplo da raiva é que, assim, algum acontecimento te traz esse sentimento de raiva, e agora que você é uma pessoa desperta, ao invés de você simplesmente reagir com a raiva, você vai ter esse momento de absorver a raiva, de sentir a raiva e entender qual foi o gatilho que aquele acontecimento que não está sob seu controle gerou raiva em você.
por que que você sentiu essa raiva, por que você teve vontade de reagir com essa raiva. Então é assim, não é que você vai parar de sentir raiva ou qualquer outro sentimento nesse nível. Você simplesmente não vai mais reagir de acordo com a raiva. Você não vai mais deixar que esses sentimentos manipulem as suas ações e as suas reações. E essa não reatividade, autoobservação, autorregulação e não reação, não é uma coisa que vai acontecer assim do dia para a noite. Você vai aprendendo. Ainda existem dias, mesmo depois de praticar o autoconhecimento há mais de 6 anos, ainda existem situações que me fazem reagir de forma raivosa ou de forma triste, enfim, com esses sentimentos densos de plano de fundo. Só que hoje em dia, por eu praticar bastante o autoconhecimento e estar em processo de desenvolvimento, assim, autodesenvolvimento há bastante tempo, eu já não fico mais naquele fundo de poço daquele sentimento por tanto tempo. Ou eu consigo desarmar a minha reação antes que ela atinja a pessoa ou a situação que me gerou esse gatilho, entende? É você sentir o sentimento, entender o porquê que ele está ali, qual mensagem ele traz para você e resolver essa situação tanto dentro de você, tanto no interno quanto no externo, para que novamente esses sentimentos eles parem de apenas manipular você como se você fosse uma marionete, como se você cortasse essas cordas de manipulação e começasse a agir de forma consciente. Ok, essa situação, essa pessoa agiu de forma que me causou muita raiva. Eu vou acolher essa raiva, sentir ela, processar ela e não reagir manipulado por ela, digamos assim. Então não existem sentimentos bons e ruins. Existem sim sentimentos que travam o nosso corpo, que faz a gente sentir dor aqui na região até do estômago mesmo. E esses sentimentos não é que eles vão sumir de uma hora para outra. Você apenas vai aprender a processá-los e a se autorregular. O autoconhecimento, esse processo de despertar da consciência, ele nos ajuda muito a desaprender formas de agir e reagir, de pensar e de sentir e reaprender de formas que são mais sutis e mais positivas para nós e para o mundo de uma forma geral. Pelo menos assim, essa é a visão que eu tenho tido nesses 6 anos, na verdade mais de 6 anos que eu pratico o autoconhecimento, que eu tô nesse processo de despertar da consciência mesmo. Lembrando, tá, que o início do seu processo de despertar espiritual pode ser o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro, o seu quarto ano. É um processo que tem início, que tem alguns fatos ali que marcam o início desse processo, mas é um processo infinito. Saiba que é um processo que você vai amadurecer e vai encontrar práticas que te ajudam ao longo do tempo, mas é um processo que não tem fim. Cada vez mais a sua consciência vai tomando ações e atitudes por você, mais do que o seu inconsciente. Mas é um processo infinito, é um processo que realmente vai te acompanhar aí para o resto da sua vida. Tem seus dias ali mais fáceis, como tudo na vida, tem seus dias mais difíceis. E você, a cada dia, vai se aprimorando mais na arte de se conhecer. É muito importante que você se acolha e se respeite e tenha paciência com você mesmo. E é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se cuida, até o próximo, tchau!